paz de Cristo esteja com todos. Aqui é o irmão Paulo Machado do canal Deixados para Trás. Esta mensagem foi me entregue de forma a consertar um erro grave que eu cometi, e eu estou inclusive retirando o vídeo do canal para que as pessoas não incorram mais em erro, devido a uma falta de interpretação a respeito desse assunto, a intimidade do casal. Na verdade, o que eu falei baseou-se em duas pregações de dois pastores renomados que estão aí na mídia, com ministérios grandiosos, e num estudo teológico de um outro ministério muito grande que eu participei. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: em relação à intimidade do casal, as práticas que o mundo aprova, Deus abomina. Eu pedi para o Senhor me ensinar, já que o que eu havia falado até então, Ele colocou tudo por terra. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, fala que os sodomitas, que não vão entrar no reino de Deus, são os que praticam sexo anal. Porém, o Senhor, conversando comigo, Ele foi mais além. E Ele deixou bem claro que sodomitas são todos os que praticam os atos em que eram praticados em Sodoma. Portanto, o sexo oral é proibido aos casais cristãos. A masturbação é proibida aos casais cristãos. E veja bem, qualquer tipo de excitação que você utiliza no seu próprio corpo é considerado masturbação. Por exemplo, quando alguém dentro de um coletivo que está lotado de pessoas se encosta em outra pessoa e se sente excitado por isso. Eu não estou falando daquela atitude mais drástica do encoxamento, mas o simples fato de estar encostando braço a braço ou estar próximo e se sente excitado, independente se era homem ou mulher, isso já é uma masturbação. Outro exemplo, quando alguém, pode ser um homem ou mulher, ao passar a mão pelo seu corpo, por cima da roupa mesmo, se sente excitado e dá continuidade a isso, isso também já é uma masturbação. É diferente quando o marido ou mulher toca no corpo um do outro. A palavra de Deus diz: o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. 1 Coríntios capítulo 7. Nós vemos um exemplo muito claro disso em Gênesis capítulo 26, versículo 8. Quando Isaac, com medo de que lhe fizessem algum mal porque Rebeca era muito bonita, mentiu para Abimeleque que ela era sua irmã. E Abimeleque avistou ambos da janela do palácio onde ele estava, que Isaac tocava em Rebeca, e ele concluiu que Rebeca não era irmã, e sim mulher de Isaac, porque depois ele se dirigiu até Isaac e disse: por que me disseste que ela é sua irmã? Na verdade ela é sua mulher. Claramente nós vemos que Isaac tocou em sua esposa de forma diferenciada, ao ponto de Abimeleque chegar à conclusão que Rebeca era a esposa de Isaac, não sua irmã. Outra coisa, a abstinência do casal em relação à intimidade, ela gera ataque direto dos demônios a ambos. No homem, o ataque é no corpo, e na mulher é na mente.
No homem, o resultado é excitação por qualquer motivo, desejo por outra pessoa mediante olhar, por exemplo, não consegue desviar o olhar de, por exemplo, uma moça, uma mulher que esteja com uma roupa um pouco mais justa, mostrando as formas do corpo. E em muitos casos, os homens recorrem até mesmo à pornografia. Na mulher, a abstinência do casal, a prática sexual, a intimidade do casal, o resultado é que gera sentimento de desconfiança, insegurança, preocupação, medo, rejeição. A palavra de Deus diz: não vos privais um ao outro, a não ser em comum acordo, para dedicar-se à oração, mas em seguida voltem a ter intimidade, para que Satanás não vos tente por causa da sua falta de controle das emoções. 1 Coríntios capítulo 7. Por que eu estou colocando novamente essas questões? Pelo que o Senhor começou a falar comigo. Então, eu comecei a falar com Ele e pedi, para além de Ele me ensinar, eu fiz uma pergunta e perguntei: meu Deus, por que esses pastores, a quem eu, inclusive, tenho um respeito muito profundo, estão ensinando essas coisas, principalmente em relação a essas práticas como sexo oral, a como tocar no corpo dessa forma como eu coloquei o que seria a masturbação e como não seria. E o Senhor começou a falar comigo dessa forma: filho, porque eles não perguntaram para mim, fizeram uma dedução mediante análise superficial da minha palavra. O meu silêncio não é uma resposta. Se alguém me faz uma pergunta, espere que responderei, mesmo que demore um pouco. E por que o Senhor não faz com que eles mudem o que falaram e ensinam? Porque eles selaram tudo isto e colocaram um ponto final no assunto. Então, meu espírito não consegue os convencê-los mais, pois não é por força nem por violência. Infelizmente, boa parte dos pregadores e líderes estão sendo enganados pelos seus próprios sentimentos de falsa humildade. Então, os pequeninos é que acabam recebendo o pão que o Pai envia. Então eu perguntei: e em relação à intimidade do casal, onde estamos errando? Filho, vocês estão errando em mecanizar o ato e em deixar as influências do mundo poluir o leito conjugal. O motivo pelo qual um casal utiliza o algo a mais para excitação, e principalmente os homens, é porque deixaram pequenas raposinhas fazerem estragos na sua mente. O momento de intimidade do casal não começa na hora do ato em si. Neste ponto, vocês homens são os grandes culpados e em falta muito grave estão comigo. Então eu perguntei: em que ponto, Senhor, nós estamos em falta? Jesus diz: quais passagens da minha palavra você está se lembrando agora, filho? Então eu comecei a citar: como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor seja atraído perpetuamente. Provérbios 5:19. Tende relações com suas mulheres com entendimento, dando prioridade à mulher, pois é o sexo mais frágil. 1 de Pedro 3, versículo 7. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela,
Efésios 5:25. Então o Senhor Jesus continuou: Veja, filho, como acontecia antes e agora pouco acontece. É obrigação do homem conquistar a mulher e conquistar o amor dela. Se o casal destinou as noites para o seu momento de intimidade, comece o marido a preparar este momento desde a manhã. Palavras de ternura, carinhos e gracejos. Toda a sua atenção seja voltada para conquistá-la e conquistar o seu amor. À noite, no momento em que ambos se juntarem, não haverá necessidade de estímulo extra. Quando estiverem na posição de coabitação, e aqui eu interrompo, para deixar claro que esta posição que o Senhor se refere é aquela em que a mulher está deitada e o marido por cima da sua esposa. O Senhor continua: proverei a satisfação de ambos, para que o sentimento de cumplicidade se fixe e o coração de ambos se tornem um. Então eu perguntei: mas, Senhor, é proibido aos casais uma variação nos movimentos ou no posicionamento dos seus corpos? Filho, estou mostrando a intimidade na sua essência e o que foi sendo perdido ao longo dos tempos. Como já disse, vocês homens são os grandes culpados, pois deixaram as pequenas influências do mundo minar seus sentimentos. Vou exemplificar melhor. Há homens que aos poucos foram dando os ouvidos ou emprestando os olhos à pornografia. E tudo começa de forma gradativa e constante. Uma olhadinha aqui, uma olhadinha ali, um comentário aqui, um comentário ali. No seu subconsciente, estas informações começam a trabalhar silenciosamente. Com o passar do tempo, sua esposa começa a não ser mais suficiente. Os momentos de intimidade passam a não ser de qualidade e satisfatório, segundo o que ele mesmo entende. Por fim, este homem passa a se sentir completamente insatisfeito com sua parceira e com o seu casamento. O triste é que algumas mulheres também entraram por este caminho, querendo e exigindo algo a mais no momento da intimidade. A solução para esta situação é me permitir agir através do meu espírito e começar um processo de despoluição. E isto vai levar um bom tempo. Mas garanto que o meu milagre os reconduzirá ao início, à simplicidade dos sentimentos. Então eu falei: Senhor, saiba que estas palavras sou muito duro para boa parte dos homens, principalmente pelo fato de que dá uma sensação de inferioridade em relação à mulher. E Jesus falou: um dos objetivos desse mandamento dos homens em relação às mulheres é para que o espírito de domínio e de posse que opera sobre os corpos dos homens esteja sob controle. Por causa da dureza de coração, Moisés não conseguiu mudar a mentalidade dos judeus. Quando eu trouxe novamente estes conceitos de volta ao desejo do coração do Pai, os mesmos judeus consideraram palavras duras, mas eu não posso deixar de cumprir o que está escrito. Então eu falei: Senhor, eu entendo tudo isto, e vejo na tua palavra muito mais orientações para os maridos do que para as esposas. Orientações como, por exemplo, o marido não deixe a mulher, o marido ame sua mulher, o marido é a cabeça da mulher, etc.
Mas eu lhe pergunto, se ao marido é imposta todas essas obrigações em relação à mulher, da outra parte, o que se é exigido? E Jesus falou: Filho, é quase que automático. Em casos raros e específicos que necessitem de libertação, pode ocorrer problemas, mas no geral, suas esposas vão sempre corresponder às suas expectativas. Além do mais, no coração delas, o Pai colocou algo difícil de ser retirado, que se chama fidelidade. Elas são fiéis aos homens muito mais do que os homens a elas. Portanto, peço a vocês, meus filhos, não destruam o tesouro que for colocado dentro do coração das mulheres, pois uma vez feito isto, vocês dificilmente irão reconquistar. Não estou dizendo que elas são mais valiosas do que vocês, mas dentro do coração delas o Pai colocou tesouros que são presentes para vocês. Quanto mais vós explorarem, mais encontrarão e mais se surpreenderão. E esta foi a conversa que eu mantive com o Senhor, em oração, e o Senhor me ensinando. E eu quero aqui pedir perdão a vocês que frequentam o canal, e peço perdão duplamente àqueles que se manifestaram contra o que eu falei e que foram ignorados por mim. Eu percebi que não é porque uma pessoa carrega um título ou possui um grande ministério que está sempre certo. Eu não vou falar o nome dos pastores, nem falar o nome do ministério para não causar escândalo na igreja. Mas foi querendo ajudar que eu cometi esse erro, e o Senhor veio a falar comigo. E veio me ensinar para que eu pudesse colocar diante de vós aquilo que está no coração do Senhor, no coração de Deus, em relação à intimidade do casal. Portanto, se aqueles que tomaram aquelas palavras como certo, em que eu disse que o sexo oral era permitido entre os casais cristãos, desprezem isso. E quando eu falei que era permitido a um homem ou uma mulher tocar o seu corpo de forma a se excitar, também desprezem isso. Foi baseado, novamente eu repito, em duas pregações que esses dois pregadores de renome, de um grande ministério, e também nesse estudo teológico que eu fiz nesse outro grande ministério, em que se abre a possibilidade disso, e eu vejo o Senhor mudando tudo isso nessa conversa que eu mantive nesses dias de oração, jejum. E eu quero aqui abrir o coração nesse canal e falar para vocês que até mesmo eu estou sendo lembrado das minhas faltas em relação à minha esposa. Percebi e lembrei que ela brigava muito mais comigo durante o nosso tempo de namoro do que durante o nosso casamento. E ela era muito mais indelicada comigo durante a época que nós namorávamos do que agora, durante todos esses anos que nós estamos juntos. Porém, durante o nosso namoro, eu não me importava com essas coisas, porque eu queria conquistá-la e eu estava empenhado nisso. E depois que eu me casei, eu percebi que eu perdi esse sentimento de conquista, esse desejo de conquista. E por isso muitas vezes eu me tornei e me torno intolerante com os erros dela. Na verdade, ela me faz até hoje sair da acomodação. E tudo que nós possuímos é porque ela sempre pegou sempre junto comigo. Nunca deixou de me ajudar. E se hoje eu tenho os meus pequeninos, é porque ela passou por cima do desejo de não ter mais filhos, para me agradar e para cumprir e realizar um sonho que eu tinha. E se hoje eu sou um exemplo para os mais velhos, é porque ela me levou a ser aceito por eles como pai. E se hoje eu sou sogro e sou avô,
é porque ela me impõe esta honra. E se hoje eu estou firme com Cristo, é porque nos momentos em que eu estive fraco, ela me incentivou a buscar força no Senhor. E se hoje eu digo isto, é porque cheguei à conclusão que a maior derrota para um homem é não poder ter uma família e nem ao menos mantê-la. Que você, o homem que está ouvindo essa mensagem, reflita sobre o que o irmão Paulo está dizendo, e pese na balança se vale a pena destruir e perder a história da sua passagem por essa terra. Porque a família é a carta viva que vai deixar o registro de tudo que tu fez e que tu realizou aqui na terra. Que essas palavras e essa mensagem sirva não só para reorientar, mas para que levem vocês a meditarem a respeito da vida a dois, e principalmente aos homens, não querendo fazer aqui média com as mulheres, não querendo aqui dar vazão para que nós homens sejamos menosprezados, mas conforme o Senhor trabalhou comigo e conforme tocou no meu coração, me quebrantou e me abriu os olhos para ver como é fácil nós estarmos em falta com Deus em relação a nossas esposas. Que você, o homem que está neste momento me ouvindo, reflita se realmente você está cumprindo com a obrigação que o Senhor colocou nas nossas mãos de realizar os desejos das nossas esposas, porque assim como Ele realiza o nosso desejo como cabeça do lar, como igreja, assim devemos nós realizar o desejo das nossas esposas, porque a elas foi dado o homem, o marido, como a quem ela pode recorrer nos momentos difíceis, a quem ela pode estar sendo confortada, protegida. E que essas palavras fiquem no coração de todos, em nome de Jesus.